Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, no vídeo anterior eu não falei muito, sobre a história, do que se trata, de onde veio e etc. E nesse vídeo aqui a gente vai esclarecer melhor isso, fechou? E a história de hoje, assim como a anterior, é oriunda da HQ de Sandman, escrita por Neil Gaiman na década de 80. Essa HQ é um compilado de histórias com parábolas e não focando em lutas, mas sim em conceitos filosóficos, introduzidos propositalmente para causar não uma, mas várias reflexões e inquietações. E nesse universo de Sandman, que também se passa na Terra, temos vários elementos fantásticos. Desses seres temos os Perpétuos, que não são deuses nem demônios, mas sim personificação das naturezas dos seres humanos e outros seres vivos, ou quase isso, influenciando e se alimentando disso, mas vai muito além disso, claro. Por exemplo, Sandman, ou Sonho, ou Morfeu, é o principal dessa HQ. Ele é a personificação do sonho. O sonho é recorrente em todas as histórias que iremos abordar sobre Sandman. Inclusive, ele é o gato rei dos sonhos do vídeo anterior. O link está na descrição. Apesar de nós leitores vermos o sonho com esses traços, cada pessoa o vê de forma diferente. Morte, a irmã mais velha, e sim, os perpétuos são todos irmãos, leva as almas daqueles que se foram. Desespero se alimenta do desespero e angústia das pessoas, e assim sucessivamente. São 7 perpétuos. Nessa história, iremos abordar alguns deles. Relaxa que no decorrer da história, eles são introduzidos e desenvolvidos de maneira que vocês entenderão perfeitamente seu papel, tá? Então, vamos para a história. Norton caiu no reino de desespero, que se diverte vendo seu sofrimento. Nisso, ela invoca seu irmão, Sonho. Sonho aparece e pergunta para sua irmã o porquê dela chamá-lo. Ela diz que a vida de Norton ruiu, lhe causando uma tremenda depressão, que lhe falta coragem até mesmo para dar fim em sua própria vida. Ele pertence a ela agora. Ela revela que invocou seu irmão para um desafio. Sonho recusa, pois ele não gosta de se envolver nos jogos de seus irmãos. Aí ela diz: "Você não quer ou não consegue?" Ele simplesmente responde não. Desespero então diz que Sonho sempre foi assim. Não está nem aí pra eles e é por isso que o irmão deles foi embora. Destruição. Assunto para outro vídeo. Finalmente ele aceita. Após isso, Sonho coloca ele para dormir e caminha com Norton em seus sonhos, a fim de entendê-lo melhor. Na caminhada, Norton revela seu nome, Joshua Abraham Norton, e diz que era inventor e empresário. Ele diz que sempre sonha com um dia em que tudo decaiu. Um navio de arroz deveria deixá-lo rico, mas o faliu. Ele pensa muito nisso, mas às vezes, quando dorme, sonha que voltou a ser uma criança na África, pensando em como faria fortuna. Por isso foi para os Estados Unidos, o país das possibilidades, mas é uma terra de caos e confusão. Um país sem rei, diz ele. Mas agora não tem mais para onde caminhar, nada para sonhar. Na verdade, ele não tem mais nada. Desespero caçoa dizendo que sonhos não são nada. Nada? Sem sonhos não haveria desespero, minha irmã, responde Sandman. Você pode mantê-lo fora do nosso domínio até a hora da nossa irmã mais velha vir buscá-lo? Esse é o desafio. Delírio e desejo estão comigo, diz Desespero. Ela completa dizendo que já tem seu gancho no coração do homem. Não tem muito o que entender sobre ele. Ele é um ser humano, ou seja, nada, termina ela. Aí o sonho diz: então lhe darei algo com que sonhar, Norton. Depois de passar horas, Norton sai apressado de casa para entregar uma carta de proclamação para o jornal mais próximo. Em seguida, 2 homens que receberam a carta no jornal conversam o quanto estavam surpresos com o conteúdo. Apesar de Norton se mostrar perfeitamente normal e educado, na carta dizia: "Me chamam Joshua Norton. Declaro e proclamo a mim mesmo como presidente dos Estados Unidos. Em virtude da autoridade a mim investida, por meio desta carta, ordeno e peço aos representantes dos diferentes estados do país para se reunirem no teatro dessa cidade no dia 1º de fevereiro, para então ali alterarem as leis existentes de forma a aliviar os males sob os quais o país sofre e provocar a confiança em nossa estabilidade e integridade. Assinado Norton I, Imperador dos Estados Unidos." Apesar de estranha, a história era boa e inusitada demais para não ser publicada, e assim seria feito. Norton passou a desfilar e a acenar para as pessoas por aí, se anunciando como Imperador dos Estados Unidos.
Nisso, a morte aparece e dá uma bronca de irmã mais velha em sonho por ter se envolvido no joguinho dos outros. Ele responde que foi provocado, já que desespero tocou na história do irmão que foi embora, apesar de morte dizer que ele não teve nenhuma culpa nisso. Então ela pergunta o que ele fez com aquele homem. Ele responde que deu algo pelo qual muitos mortais viveram e morreram. Ele tornou o rei. Pessoal, para quem não entendeu mais ou menos o que aconteceu, o sonho ele deu uma perspectiva nova para o homem que estava mal, parecido com o que ele fez com a gata profeta, né, do vídeo anterior. 5 anos depois, Norton está na frente do jornal. Samuel, um jornalista e escritor da cidade, o cumprimenta, chamando ele de senhor. Norton o corrige, dizendo que o certo seria majestade. E sim, ele está bem, além de perguntar como vai o trabalho do homem. O homem responde que está irritado, pois não consegue concluir a história que está para publicar, e convida Norton para almoçar ali perto. Ele responde que não pode aceitar caridade, apesar de que Sam não pagou seu imposto imperial anual, que custa 50 centavos. E rapaziada, um ponto muito importante é que, apesar de ser imperador, o Norton ele nunca fala com arrogância ou desdém com as outras pessoas, tá? Muito pelo contrário, ele é sempre muito humilde, educado e respeitoso, tá? Continuando, Sam paga seu imposto e o imperador entrega um recibo escrito à mão. Enquanto almoçam, Norton diz ressentir que algumas pessoas o chamam de louco. Sam diz estar surpreso, nem precisa do metaforando para dizer que ele não está nem um pouco surpreso, mas ok. Um ponto negativo aí para essa expressão de surpresa. Norton imagina que as pessoas o chamam de louco por causa do seu pedido de construir uma ponte em São Francisco. Afinal, o povo precisa de ponte, diz ele. Nem passa na cabeça dele que é o fato dele se autoproclamar e agir como imperador. Aliás, a famosa ponte de São Francisco foi de fato construída em 1933 e teve sua abertura em maio de 1937. Enquanto isso, Sonha os observa de longe, atentamente. Então Delírio, que também é um perpétuo, chega. Ela é muito distraída, confusa e instável. Ela até esquece o motivo de estar ali. Então Sonho a lembra que é por causa do desafio. Ela diz que não sente que Norton pertence a ela. Ele é totalmente som, tirando, claro, a parte de ser imperador, apesar dela não ter certeza se isso é de fato um ato de loucura. Sandman confirma. Ela pergunta se Sonho está feliz em vê-la. Ela acha que está feliz em vê-lo, apesar de achar ele um pouco assustador. Ele responde que talvez esteja. Sam conta a Norton uma história de uma rã que não conseguia pular, o que faz ambos caírem nas gargalhadas. Essa é uma referência à história chamada Sapo Saltador, onde um senhor que adorava apostar em tudo treina sua rã para saltar mais alto que qualquer outro animal. Então desafia um homem que diz que não tem um sapo para usar. Quando o primeiro homem vai buscar um sapo, para o segundo coloca chumbo na boca da rã, vencendo a aposta. O desfecho dessa história tem tudo a ver com o final do vídeo, vocês vão ver. Norton diz que ele precisa publicar essa história, já que as pessoas gostam de coisas engraçadas. Ele também diz que as pessoas riem dele, apesar dele não ligar nem um pouco para esse tipo de coisa, até porque ele é o imperador. Então Norton escreve uma carta declarando Samuel Clemens, que também responde como Mark Twain, e sim, ele é o Mark Twain, como tecedor de contos e contador de histórias oficial dos Estados Unidos da América até o fim da sua vida. Nisso, Norton agradece pelo almoço e sai para o seu passeio real. Delírio conclui que definitivamente ele não pertence a ela e que sua loucura o mantém som. Pensa que ele é o único, irmã? Responde Sandman. Se passam mais 9 anos e um homem aborda Norton perguntando se ele era o imperador. Norton confirma. Ele diz que leu sobre Norton nos jornais. Ao apresentar sua filha e esposa, ele fala que veio do Texas e diz que achava que deveria vê-lo enquanto estivesse de férias e pergunta se ele ainda emite os recibos. Ele diz que custa 50 centavos. Após pagar, Norton lhe dá o recibo. Então ele sai animado e ansioso para mostrar para todo mundo. Ele fala para sua filha contar para os seus netos que ela teve a honra de conhecer o primeiro e único imperador dos Estados Unidos. Após isso, Hall, um amigo chinês de Norton, diz que o imperador foi convocado para uma reunião. Nisso, ele pergunta se a reunião é para Chinatown. Hall diz que não.
é no Palácio das Teias, então eles caminham até lá. Após esperarem um pouco, chega o falecido Rei da Dor. Tipo assim, pessoal, os Perpétuos possuem alguns servos que já foram os humanos, tá ligado? E morreram. Assim como Metrel, aquele corvo que conversou com a gata do vídeo passado, é servo de sonho, Rei da Dor é servo de desejo. Eles se sentam e ele diz que seu empregador mandou uma oferta a fim de acabar com seu problema. Porém, Norton diz que não tem problemas. E é importante falar que Norton não sabe que ele é servo de desejo. Na verdade, Norton nem sabe sobre os Perpétuos. Então, ele diz que Norton não possui uma imperatriz. Apesar de ser Norton I, assim nunca haveria o Norton II. Norton fala que já pensou nisso e que já propôs matrimônio a algumas damas, mas nenhuma delas aceitaram, provavelmente por se sentirem intimidados com o status de imperador. Rei da Dor diz que é só ele escolher uma das belas damas das fotos que ela seria dele. Além disso, para ele não levar sua dama para um sobradinho comercial, ele fala que também será construída uma mansão no dia seguinte para ele. Tudo que ele precisa fazer é dizer sim. Após alguns instantes, Norton diz que é verdade que paga um aluguel que custa 50 centavos a semana. É verdade que suas roupas foram um presente do Conselho Municipal. Apesar disso, ele troca moeda federal pelos seus recibos e vive disso. Vários restaurantes aceitam seus recibos como moeda de troca. Este é seu país, tratam ele muito bem ali, ele não precisa de mais nada. Rei da Dor diz então que ele pode ter tudo o que quiser e ser um imperador de verdade. Então Norton pergunta se Hall lembra o que o juiz disse para o jovem policial que o prendeu por insanidade. Hall responde que o juiz disse: "O Sr. Norton nunca derramou sangue, não roubou ninguém e não pilhou nenhum país, o que é mais do que pode ser dito da maioria dos sujeitos no ramo de rei." Então Norton finaliza dizendo que é imperador dos Estados Unidos. Ele está feliz. O que mais um homem poderia querer? Então Rei da Dor diz que ele poderia ter dinheiro, poder e qualquer mulher ao seu dispor para fazer o que ele quiser. Norton diz que essa conversa é inapropriada e diz para o seu amigo lhe mostrar a saída. Então Rei da Dor mete pé. Lá fora, Desejo não entendeu por que falhou. Até porque ela conseguia ver todos os desejos no íntimo, do Norton. Ele não tem nenhuma proteção mágica. Ele deveria ter sucumbido a ela. Sonho diz que deve ser porque ele tem dignidade. Afinal de contas, ele é da realeza, o imperador dos Estados Unidos. Então ela diz que isso é ridículo e que ele não passa de um lunático em uma fantasia estrambótica. Primeira vez que eu ouço essa palavra. Sonho diz que está desapontado com ele ou ela, já que desejo troca de gênero, pois trazer um homem morto para barganhar foi nada sutil. Ela manda ele se ferrar e vai embora. 9 de janeiro de 1990. Às 8 horas, Norton caminha em uma chuva forte e acaba morrendo. Desespero aparece e diz que apesar dele ser um louco digno de pena, ela fracassou. Ele nunca mais foi dela. Ele nunca mais entrou em desespero. Ela admite que Sonho venceu. Nisso, ele entrega a ela uma estatueta do imperador dessas terras, para ela se recordar da lição. Mas que lição? Responde desespero. Então a morte finalmente aparece e pergunta como ele se sente. Em espírito, ao lado do seu corpo, ele diz que está bem, apesar de que tinha uma reunião para hoje. A morte pergunta se ele já ouviu a história dos 36 de Sadkin, já que ele era judeu. Ele responde que não. Então ela diz que nessa lenda o mundo repousa nas costas de 36 santos altruístas, rainhas e reis secretos do mundo. Sem eles, o mundo deixaria de existir. Ele diz que infelizmente não consegue ver o significado dessa história, e a morte diz que de todos os reis e governantes que ela conheceu, Norton era o seu preferido. Ele agradece e após isso, ele diz que sempre pensou no que tinha além da vida. Todo mundo imagina, e mais cedo ou mais tarde, todo mundo descobre, diz ela enquanto o leva amigavelmente.
Pessoal, eu convidei o Breno, um amigo que é psicólogo clínico da abordagem existencial, para explicar de maneira prática o que aconteceu com o Norton. Manda brasa aí, Breno. Olá, eu sou o amigo do Daniel, psicólogo clínico. Meu nome é Breno e a minha abordagem clínica é a psicologia fenomenológico-existencial. No mestrado que eu concluí há pouco tempo, eu estudei a filosofia de Nietzsche e Daniel me chamou para comentar alguns aspectos do vídeo que ele apresenta a obra do Sandman. E de modo muito breve, o que chama a minha atenção é como, frente ao desespero, a figura do sonho que o autor identifica nos personagens demonstra uma lida possível diante da finitude que é inescapável. Ou seja, de qualquer modo o personagem vai morrer, né, porque somos seres que não somos eternos. Em algum momento a gente vai encontrar a morte. Porém, a história em quadrinhos demonstra uma possibilidade de articular sentido, ainda que um sentido talvez um pouco atípico, né? Por exemplo, lendo a história e o vídeo que o Daniel apresenta, me lembra muito a história do Don Quixote do Cervantes, em que ele estabelece uma lógica que, ainda que ela não seja compactuada pelos demais, ela fundamenta até uma possibilidade de encontrar a felicidade frente ao desamparo ou ao desespero. Me remete, inclusive, a uma frase do Nietzsche, que está no livro dele chamado O Crepúsculo dos Ídolos, em que ele diz que quem tem um para quê aguenta qualquer como. E me parece que o personagem, enfim, teria muitas questões que a gente poderia abordar, a questão da loucura, a questão da representação dos personagens, mas de um modo breve me chama a atenção da importância de como estabelecer referenciais, sentidos, justificam de certo modo a vida, a existência, a ponto de, apesar de tudo isso, o desespero não tome conta da nossa maneira de lidar, de viver de modo geral. Bem, era isso. Eu vou divulgar também, aproveitar que o Daniel sugeriu minhas redes sociais. Quem quiser saber um pouco mais do meu conteúdo pode consultar, pode ver que eu eventualmente posto um conteúdo sobre psicologia, clínica, pensamento existencial, que são temas que eu venho estudando há algum tempo, e é isso, obrigado. Vai lá, Daniel. Valeu, mano. Pessoal, o contato do Breno vai estar na descrição, tá? Dá uma olhada lá que tem muito conteúdo interessante. Caso vocês queiram que ele se aprofunde, né, na análise psicológica do vídeo, deixem nos comentários. Então é isso. O vídeo fica por aqui. Eu sei que vocês estão falando finalmente e tal. Ai, é muito difícil terminar vídeo, velho. Você não sabe se falar boa noite? Você não sabe se falar tchau? Ai, tá, já sei. Valeu.